Olá galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Escadaria FMT, o seu programa semanal sobre tecnologia. Eu me chamo Emily Maria e hoje a gente vai aprender sobre a história de microcontroladores. Vem comigo para você poder saber mais. Hoje eu vou contar um pouco sobre microcontroladores. Então, para eu contar um pouco sobre microcontroladores, eu tenho que contar da história, antes da gente partir para a aula prática. Microcontroladores, eles são um pouquinho de cada coisa que mudou, pequenas coisas que mudaram o nosso mundo hoje. Vamos passo a passo. Para falar um pouco sobre os microcontroladores, eu tenho que falar sobre o pai da criação. Porque eu não posso contar da história de microcontroladores já como chegou no Arduino, no ESP da vida, mas eu tenho que contar de onde que surgiu essa inspiração, entendeu? Então assim, nada mais é que está aparecendo na sua telinha, o pai da computação, o Alan Turing. O porquê Pedro é o pai da computação? Porque o Alan Turing, ele foi responsável por criar o primeiro computador, que foi feito para decifrar, codificar e decifrar os códigos da Enigma. A Enigma ela foi usada na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, onde ele funcionava com 26 letras, 26 bobinas, cada bobina tinha 10 eixos, e assim eles podiam codificar, por exemplo, uma letra a cifra de César, uma letra A seria a letra B, e assim ia codificando, então possibilitando vários tipos de códigos. Com isso, eu teria que ter uma máquina, eu não conseguia fazer mão a mão, todo dia o código, meia-noite, que seria trocado. Um filme bom, por exemplo, um excelente filme, inclusive recomendo vocês assistirem, é o Jogo de Imitação, que eu vou deixar o link daqui no vídeo se só achar, ou pode pesquisar no YouTube que tem também. Então, pessoal, retornando ao assunto, eu tenho que falar da máquina de Turing, que é onde recebeu o nome dele. Essa máquina foi responsável, como eu falei, para decifrar os códigos da Enigma. O que seria isso? Os códigos dele eram mandados todos os dias, que desempenhou um papel crucial, tanto para, demorou para ser solucionado esse código, né, só com a máquina de Turing. Com isso, os fundamentos que foram feitos da máquina dele, da máquina de Turing, são levados às bases, os conceitos até hoje nos nossos dias a dias. Tanto é que a máquina de Turing e também o teste de Turing, que é feito das inteligências artificiais, entendeu? A história dos microcontroladores. Primeiro eu tenho que falar do circuito integrado, da computação integrada, mas eu tenho que falar um pouco dos primeiros chips. Os primeiros chips, como eu falei, da máquina de Turing foram feitos por válvulas, onde consumiam muita energia, era muito quente, então já dá para pensar que uma máquina dessa, um computador desse, tinha que ocupar uma sala toda. Imagina isso, imagina uma sala toda, um pequeno espaço com máquinas fervendo, tentando calcular muitos códigos, então assim, já dá para perceber um pouco da imensidão onde está esse computador. Depois eles foram diminuindo para transistores, onde eles consumiam muita energia, eram menores, né? Então assim, já foi uma grande evolução. Depois vamos para microprocessadores, onde tivemos em 1971 o primeiro microprocessador comercial. Pedro, mas por que você está falando comercial? Porque a maioria dos nossos desenvolvimentos de tecnologia foram feitos em questão de quando a gente estava em guerra. Por exemplo, a internet foi feita assim, para manter a comunicação. O computador foi feito para solucionar um problema que a gente estava tendo na nossa guerra, Segunda Guerra Mundial, onde o Enigma estava pegando vantagem e nem conseguia decifrar ela, não conseguia ter a informação privilegiada do inimigo. Então o inimigo estava tendo vantagem entre a gente, entendeu? A gente não conseguia ter esse filtro. Os primeiros microcontroladores foram feitos no ano de 1970, com o primeiro Intel 8048 e a série PIC, que ainda usamos, nós engenheiros usamos ainda, e depois do PIC foi Arduino, ESP32 e assim vai para o Raspberry na evolução automaticamente. Mais para frente a gente vai explicando cada um deles. A evolução dos microcontroladores dos anos de 1980 chega até a internet das coisas. Então, para eu falar um pouco disso, eu tenho que contar que os primeiros microcontroladores na época de 80, eles eram feitos de 8 bits. Pedro, mas o que é 8 bits? 8 bits nada mais é que 1 bit, vamos falar, 1 bit é 0 e 1, entendeu? Então, para você ter uma ideia de como é isso, vamos supor, né? 0 negativo e 1 positivo, onde vai fazer toda a lógica, a programação, se não, então, mais pra frente a gente vai estar explicando no código C também, que a gente usa até hoje. Então, ele começou a ganhar popularidade, 8051, por exemplo.
ele se tornou um grande padrão na indústria. Então, logo depois disso, nos anos 90, uma grande evolução foi os primeiros microcontroladores que evoluíram de 8 foram para 16 e 32. Então já imagina essa evolução de lógica, evolução de programação, de codificação, onde 8 bits equivale a 1 byte. Então já foi evoluindo tanto o tamanho quanto a taxa de processamento deles. Nos anos 2000 a 2010, a gente teve a era onde foi a transição dos microcontroladores integrados para a era das internet das coisas, onde a gente podia já fazer uma Alexa, pensar nessas coisas mais automatizadas. E assim vai. A internet das coisas nada mais é que uma internet que você pode fazer uma automação e assim vai. Não tem limite, literalmente. A diferença entre microprocessador e microcontrolador. Pedro, mas por que você não explicou isso para mim antes? Então, eu estou colocando isso daqui agora, brevemente, é só para você entender o processo e como é que foi feito. Os microprocessadores, o que é, Pedro? Microprocessadores nada mais é que é um cérebro do computador, onde ele precisa de outros periféricos, de outros braços para funcionar. Um exemplo, por exemplo, para você entender muito bem, microprocessador nada mais é com um chip que ele precisa da memória RAM, ele precisa do braço, do coração para se movimentar. Já o microcontrolador, ele é o coração integrado, é o meu corpo todo, onde eu não preciso adicionar nada, já tenho tudo dentro de mim. Por exemplo, uma memória lá, uma memória, os periféricos, todo o processamento só depende de mim, entendeu? É isso. O futuro dos microcontroladores, dispositivos de internet das coisas, temos autônomos. Então, o que eu posso falar sobre isso para você? Esse futuro nada mais é que hoje em dia está dependendo mais do que você está fazendo, de como você quer criar as coisas. Por exemplo, no ESP32 você consegue fazer N coisas, N possibilidades. Uma delas que eu estou fazendo, um projeto, é relacionamento a uma placa solar que segue 360 graus do Sol, entendeu? Então assim, imagina isso, em vez de uma placa ficar nos dias de hoje, da data onde está saindo esse vídeo, uma placa solar só fica no ângulo de 45 graus, e agora essa placa vai conseguir fazer todo o segmento da luz, onde no estado de Mato Grosso, onde eu gravo esse vídeo, ela começa das meio-dia vai até 6 horas da tarde com autonomia de 5 horas, entendeu? Então, essa placa, como fazendo esse sistema com o ESP32, com esse microcontrolador, que eu vou mostrar esse projeto mais para frente, a gente consegue ter todo o aproveitamento, aumentar a autonomia e também diminuir nosso custo, porque a energia, a placa solar, mas é que ela vai armazenar em um local, guardar essa energia retirada do sol, né? Retirada. E depois eu vou acabar usando no período da noite, onde não tem sol, lógico. Então a gente vai partindo também para os sistemas autônomos, onde dos carros, a Tesla, BYD, assim, muitos outros mais. Então assim, a gente consegue com microcontroladores, a taxa de processamento que está dentro dele, a gente consegue já fazer esse tipo de coisa. Imagina também a inteligência artificial, dentro do ESP32, dá para colocar isso, uma IA para minerar e assim... As possibilidades nada mais é que estão na sua mente, do seu propósito, do seu projeto que você queira. Mais para frente eu vou colocar cada projeto que eu estou explicando deles, a gente vai conseguir. Então, o que significa esses projetos? Então, esses projetos que eu citei, a gente vai explicando cada um passo a passo dele. No próximo aula já vai ter eles, prometo. A gente vai tendo um pouquinho de cada conhecimento, entendeu? Então assim, é um pouquinho de conhecimento com um pequeno microcontrolador, um pequeno chip desse de ESP32, você consegue fazer toda essa programação, desde fazer uma Alexa, desde fazer um controlador de um controle remoto que você queira fazer. Então com esse pequeno microcontrolador você consegue fazer tudo, ele já vem integrado tudo, basta você codificar. É isso, pessoal, é um pouco da história que eu tenho que contar para vocês. Sejam bem-vindos. Por que você teve que aprender essa história hoje, Pedro? Por que você está me explicando isso? Então, por que eu estou explicando isso? Porque para você entender da onde que a gente saiu, da complexidade onde a gente está hoje, entendeu? Então assim, eu preciso que você entenda o processo que a gente levou, porque se você entendendo o processo, você consegue entender o caminho onde está levando a gente. Então você consegue fazer um melhoramento, você consegue fazer seu próprio microcontrolador e assim vai. Então, vamos acabar por aqui. Sejam bem-vindos à Escadaria FMT e
Meu nome é Pedro. Fiquem no próximo vídeo, caso já tenha lançado. Curte, comenta, compartilha. É isso. Obrigado, pessoal.